tem uma regra pra você seguir e essa regra é não ler a carta até o final. É uma regra simples e esse cara, ele conseguiu quebrar essa regra. Só que será que valeu a pena a assombração que ele ganhou? Porque essa é a creepypasta de hoje e eu espero que vocês achem que ela é tão insana quanto eu achei. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Opa filha. Mas, se você não for, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque aqui tem conteúdo de terror diário. E vocês devem ter reparado que temos um novo membro aqui nos vídeos, que é a Farrah. Quem me acompanha das antigas já conhece essa gata safada que eu amo muito. Tá livre, você pode sair agora a hora que você quiser. Nossa! E já lembrando também que você pode curtir o vídeo aqui neste começo, porque ajuda muito o perfil a crescer. E se tiver a oportunidade de vocês hyparem, olha, eu agradeço de coração, vai ser meu presente de Natal. E por falar em Natal, eu tô trazendo 3 coisas que vocês gostam muito, que é creepypasta, lista de regras e temas natalinos. Vocês me pediram muito no TikTok e eu trouxe aqui essa creepypasta recente do Reddit, mas que eu tô obcecada. Só lembrando que também o link da creepypasta original vai estar aqui na descrição, assim como os dados do autor, e que eu prometo que eu estou tentando trazer mais vídeos pra vocês. Inclusive, tô postando alguns relatos sem cortes quando necessário, e tenho mais algumas creepypastas pra sair, então este final de ano vai estar recheado de novidades. Dito isso e sem mais enrolações, vamos pra narração, que é o que importa. O meu trabalho é separar cartas para o Papai Noel, e existe apenas uma regra. Tudo começou há umas 2 semanas. Não é uma figura de linguagem, nem tentativa de soar misterioso. Eu tô lá desde os meus 21 anos, separando, escaneando e movendo coisas de um lugar pro outro para que as pessoas elas possam esquecê-las. É um trabalho estável, silencioso e é o tipo de emprego onde nada de interessante deveria acontecer. Todo ano, por volta de meados de novembro, eu sou colocado numa função sazonal. Oficialmente, eu sou designado para uma divisão sem resposta. Extraoficialmente, eu sou a pessoa que separa as cartas endereçadas a Papai Noel que nunca receberão uma resposta. A maioria das pessoas não faz ideia de quantas chegam. Crianças ainda escrevem cartas físicas. Pais ainda incentivam isso. Escolas ainda fazem disso uma atividade. Quando esses envelopes chegam até nós, já são encaminhados sem saída. São endereços que não existem, nomes que não são reais, etiquetas de remetentes escritas com lápis infantil, bem grosseiras. As máquinas, elas os identificam automaticamente. Eles são retirados antes da roteirização e são enviados para o nosso setor. Nós não respondemos e não encaminhamos para instituições de caridade, nós não lemos a carta inteira, e essa é a última parte da regra. É uma regra desde o fim dos anos 90, segundo a minha supervisora, muito antes de eu começar, inclusive antes dela começar. A explicação que dou no treinamento é simples e é decorada. As crianças às vezes escrevem sobre assuntos pessoais nas cartas, problemas familiares, situações em casa. Não é o nosso papel ler informações privadas que não são destinadas a nós. Então nós apenas folheamos por cima, confirmamos que é endereçado ao Papai Noel, carimbamos como sem resposta, registramos e arquivamos. Você pode ler a frase inicial, talvez 2 ou 3, só que você não pode nunca terminar a carta. As pessoas fazem piadas sobre isso no primeiro ano e acham que é uma superstição ou alguma regra antiga do RH, alguma que ninguém se deu ao trabalho de remover. Sempre tem alguém que pergunta o que acontece se você terminar de ler uma carta dessas, e a supervisora ela nunca responde diretamente. Ela só diz que resulta em demissão imediata. Por muito tempo, eu achei que era só isso. Só que eu parei de achar graça dessa regra há 3 natais. Foi quando eu descobri o que acontece depois da demissão. É um segredo bem guardado entre pessoas que passam por isso e você só é informado quando todos acham que você não vai contar pra ninguém. Eles não te escoltam pra fora com segurança e não fazem cena. Apenas dizem pra você juntar essas coisas e deixar o prédio. As suas credenciais, elas são desativadas mais tarde naquele dia. Seu acesso ao sistema interno, ele some. Para todo mundo, parece que você pediu demissão ou foi demitido por algo comum. Só que o que acontece depois não tá em nenhum manual. Sempre começa igual e em 1 ou 2 dias a pessoa comenta que se sente observada. Talvez ela dê risada no começo e culpe o estresse. Depois ela descreve algo mais alto do que deveria ser, parado longe demais para fazer sentido. Uma forma, uma silhueta que não se move quando ela se move. No 4º ou 5º dia a risada acaba. Todos descrevem da mesma forma, uma figura alta, escura, com pelo menos 3,5 metros de altura e desproporcional. As mãos elas chegam às canelas, ereta como se estivesse tentando fingir ser humana, e ela usa um gorro do Papai Noel, um de verdade, vermelho, com borda branca, feltro barato. O gorro ele nunca muda, nunca cai e nunca reage ao clima. Ela não te persegue, não fala. A cada dia ela fica um pouco mais perto.
Pode ficar do outro lado da rua, no fim de um corredor de supermercado, na calçada em plena luz do dia. Outras pessoas passam por ela como se não existisse. Ninguém nota, ninguém reage. É assim que eles sabem que é pra eles. O stalking, ele dura uns 12 dias. No 13º eles morrem. Os correios, eles não reconhecem a conexão. Oficialmente, essas pessoas sofrem acidentes ou emergências médicas sem relação entre si. Extraoficialmente, ninguém na divisão sem resposta quebra a regra. Exceto eu. Porque algumas cartas não são normais. De vez em quando, é raro, mas suficiente para que a gente tema, aparece um envelope amassado, selado com cera vermelha em vez de cola. Sem selo postal, sem remetente. Apenas o nome escrito cuidadosamente a lápis, como se o autor não quisesse arriscar errar a ortografia. Essas cartas, elas são a razão pela qual essa regra existe. Devemos colocá-las em uma gaveta trancada e avisar a supervisão imediatamente. Sem registro, sem escaneamento, elas são recolhidas no fim do mês e todas são endereçadas ao Papai Noel. Eu tinha visto 11 em toda a minha carreira antes da semana passada. A 12ª tinha o nome do meu sobrinho. Mesmo primeiro nome, mesmo sobrenome, até o jeito como o lápis curvava a primeira letra, ele parecia estranho e de tão familiar. O meu irmão tem um filho de 7 anos. Ele escreve o nome do mesmo jeito nos cartões de aniversário. Grande no começo e as letras vão diminuindo como se ele se cansasse no meio. Eu não abri imediatamente. Fiquei olhando pro selo por muito tempo, dizendo pra mim mesmo que coincidências acontecem e crianças compartilham nomes. Falei pra mim mesmo que cera vermelha não significava nada. Que muitas crianças têm tios que trabalham nos correios. Usei um dia de atestado e saí na hora e fui direto pra casa do meu irmão. Ele riu quando eu contei sobre o envelope, disse que eu tava exagerando, comentou que o filho provavelmente encontrou o selo de cera que ele usa no trabalho e quis ser chique. Quando eu perguntei se o filho tinha escrito uma carta pro Papai Noel recentemente, o sorriso dele diminuiu só um pouco. Ele disse que sim, mas que não viu nada alarmante. Apenas coisas normais, brinquedos, doces, videogames. Então ele perguntou por que eu estava tão preocupado e eu não tinha uma resposta que não soasse insana. Naquela noite, eu sonhei com a gaveta do trabalho. Ela estava aberta e a carta tinha sumido. Na manhã seguinte, eu quebrei a regra. Eu disse pra mim mesmo que eu só leria o suficiente pra confirmar que não era do meu sobrinho, que eu pararia se ficasse pessoal, que eu não terminaria de ler e eu estava errado. A carta estava escrita a lápis de uma forma caprichada e deliberada. Sem erros, sem jeito infantil. A carta agradeceu ao Papai Noel. Ele agradecia pelo último presente. Não brinquedos ou jogos, mas um pedaço de doce que tinha feito a mamãe parar de chorar. Dizia que o Papai Noel estava certo, que fazer a coisa errada funcionava e ninguém sabia. Prometia que dessa vez seria ainda melhor, que roubar não seria o suficiente e machucar parecia pequeno demais agora que ele entendia o que o Papai Noel realmente queria. Ele listava pecados como se fossem tarefas. Terminava perguntando o que o Papai Noel queria em seguida, porque o Natal estava chegando e ele queria ser um bom menino. Eu não lembro de ter colocado a carta na mesa. Eu só lembro da minha supervisora atrás de mim, pedindo meu crachá. Ela não discutiu, não gritou. Parecia cansada, como se já tivesse visto essa cena antes e odiasse todas as vezes. Disse que eu estava demitido por violar a política de confidencialidade e que eu precisava sair do prédio imediatamente. Ela não me avisou sobre mais nada e eu não saí do estacionamento imediatamente. Fiquei no carro quase 1 hora, com a carta no colo. Eu esperei alguém bater no vidro e dizer que aquilo já tinha ido longe demais. Que qualquer ponto que estivessem tentando provar já estava provado e que eu podia voltar. Ninguém fez isso. As pessoas foram saindo do expediente, passando pelo meu carro sem nem me olhar. Eu dirigi até a casa do meu irmão porque não havia outro lugar que fizesse sentido. Ele atendeu com o filho ainda acordado atrás. Vozes de desenho animado ecoando pelo corredor. A normalidade da cena fez a carta parecer algo contaminado nas minhas mãos. Pedi para conversarmos do lado de fora e ele hesitou, mas saiu fechando a porta. Por que você está com a carta do Lucas? Estávamos na varanda. A luz acima de nós piscava a cada poucos segundos e eu nunca tinha reparado que ela fazia isso. Ela chegou no meu trabalho, eu disse. Você precisa ler. Você abriu a correspondência do meu filho? Ele perguntou. Sim, mas você vai entender quando ler. Isso só piorou. Ele pegou o envelope, o virou, franziu a testa ao ver o selo de cera. Que droga é essa? É algum tipo de piada? É sério, lê, eu pedi. Ele quebrou o selo com o polegar e começou a ler. Vi os olhos dele se moverem linha por linha. Quando pararam, ele ficou olhando o papel como se tivesse perdido o lugar. Isso não tem graça, ele disse. Eu sei. Ele dobrou a carta uma vez. Você escreveu essa droga? Não, eu não escrevi, eu falei. Então você mandou ele escrever isso? O meu irmão, ele não parecia entender a situação. Eu disse que não. Você realmente espera que eu acredite que isso veio de um... Ele se interrompeu, dando uma risada curta e irritada. Ah, você não pode estar falando sério, Matt. Foi aí que eu tomei coragem de dizer. Eu fui demitido hoje.
Eu não arriscaria o meu emprego com isso, se não fosse importante. Isso não ajuda, disse meu irmão. Eu tentei não ler, não devia, mas quando eu vi o nome dele, ele me interrompeu. Você tá falando dessa regra idiota do Papai Noel de novo? Aquela besteira que você repete todo ano nessa época? Não é besteira, eu disse. Existe por um motivo. E agora o meu filho é o motivo? A voz dele subiu. Dentro da casa, o desenho riu no mesmo ritmo. Você acha que o meu filho tá machucando alguém? Não, eu disse rápido. Eu acho que alguém está pedindo pra ele fazer isso. Ele me encarou, esperando um sorriso que nunca veio. Você tá doente, cara, ele disse finalmente. Tem acontecido com outras pessoas, colegas. Quando você termina uma dessas cartas... Chega, ele falou. Ele me interrompeu completamente, eu tava cansado já. Você não vai entrar na minha casa falando dessas drogas. Pedi pra que ele me ouvisse só uma vez, mas ele disse que eu precisava de ajuda e que eu tava louco. Tem uma coisa, minha voz saiu baixa sem eu querer. Ele começa a te observar. Ele é alto, usa um gorro de Papai Noel. 12 dias e então... Cai fora, disse o meu irmão. Não fala assim do meu filho. Não fala comigo até você resolver a sua cabeça. Eu não tô falando dele, eu disse. Eu tô falando do que tá vindo atrás de mim. Fica longe da minha casa, ele disse. E não volta até admitir que inventou tudo. Ele me expulsou e eu dei alguns passos pra trás na varanda. Ele não hesitou a fechar a porta e o trinco virou. Do outro lado, meu sobrinho riu de algo do desenho. No silêncio que veio depois, a luz da varanda finalmente apagou e no fim da rua, algo alto estava parado, imóvel, esperando. Eu saí da casa do meu irmão sem tirar os olhos dele. Quando eu cheguei ao meu apartamento, ele estava do outro lado da rua, parcialmente escondido por um poste que chegava só até a altura da sua coxa. O gorro vermelho brilhava no topo de uma forma que parecia engolir a luz. Eu não o vi se mover. Fiquei olhando da janela até os meus olhos arderem. Então meu reflexo ele começou a se misturar com o vidro escuro e me fez duvidar da forma. Quando eu olhei de novo, ele ainda estava lá, logo além da placa de pare. Carros passavam direto por ele. Os faróis atravessavam suas pernas e voltavam do outro lado sem alteração. Uma mulher correu exatamente pelo espaço que ele estava, fone de ouvido, respiração dublando no frio. Ela não notou a altura da coisa que atravessou. Naquela noite não fechei as cortinas. Queria saber se ele ia se aproximar enquanto eu dormia, se só se movia enquanto eu não olhava. Ele não se moveu. O gorro ainda era a coisa mais brilhante da rua. No segundo dia ele estava mais perto. Ficava do outro lado da calçada sob um poste. A luz não revelava nada. Apenas contornava sua silhueta como se tivesse sido colocada num muro. Eu saí cedo antes de amanhecer, dizendo a mim mesmo que se passasse rápido, provaria que ele não podia interagir comigo. Quando eu passei, senti uma pressão atrás dos olhos, como se estivesse lembrando de algo que eu esqueci. Durou menos de um segundo e quando eu virei, ele ainda estava lá atrás. Aquela noite sonhei com cera vermelha derretendo nas minhas mãos. No terceiro dia, ele estava no estacionamento. Estava entre meu carro e a saída. Eu passei no corredor sem parar e eu lembro de ter sentido mais raiva do que medo. Raiva por ele existir assim, violando regras básicas da proximidade e da consequência. Um homem se apoiou no meu carro para amarrar o tênis. O ombro dele atravessou a perna da criatura. Por hábito, eu dirigi em direção aos correios antes de lembrar que não trabalhava mais lá. No quarto dia, ele começou a aparecer em ambientes fechados. Vi no fim do corredor de congelados, a cabeça quase tocando as placas suspensas. Pessoas empurravam os carrinhos atrás dele. Uma criança correu rindo quando sentiu o ar frio. Abandonei as compras e eu saí. A música de Natal começou a soar como um aviso. No quinto dia, ele me seguiu até a rua do meu irmão. Estava na calçada, em frente à varanda, pés quase tocando o degrau. Vi meu irmão passar pelo espaço em que ele estava, segurando a mão do filho, sem notar nada. A luz da varanda acendeu, a porta fechou. A coisa ficou. No sexto dia eu parei de tentar explicar. Eu liguei para a linha de suporte, para um terapeuta, para qualquer um que pudesse dar um nome a isso que não fosse fatal. Falei sobre estresse, desemprego, ansiedade, todos ouviram exatamente o que queriam ouvir. Aquela noite ele estava mais perto do prédio. Fechei as cortinas pela primeira vez e ainda assim acordei seguro de que algo arranhou a parede. No sétimo dia ele estava no elevador. As portas abriram e ele já estava lá dentro, dobrado apenas o suficiente para caber. Uma mulher entrou ao meu lado e encostou no que seria sua perna. Ela franziu o rosto com um frio repentino. Saí 2 andares antes. O elevador rangia como se carregasse peso demais. No 8º dia, ele aparecia em reflexos primeiro. Na tela escura do meu celular, na porta do micro-ondas, sempre atrás de mim. Quando eu virava, estava em outro cômodo, no lugar exato onde precisava estar para continuar fora do meu alcance. Não o ouvi respirar. No 9º dia, parou de me dar espaço. Virei corredores e quase bati nele. Comecei a andar com as mãos estendidas, com medo de esbarrar, como se fosse um móvel fora do lugar. Naquela noite, ele ficou aos pés da minha cama e inclinou o corpo. Só o suficiente para que o gorro caísse um pouco para frente. Eu não dormi.
No 10º dia eu tentei deixar a cidade, dirigi até as estradas ficarem vazias, me tranquei no banheiro de um posto de descanso. Ele estava do lado das pias. Voltei para casa. No 11º dia ele não me seguia mais. Estava onde eu iria chegar antes mesmo que eu chegasse. Estava posicionado como parte do ambiente. Se tem olhos, eu não vi. Se tem rosto, eu acho que eu não sobreviveria ao vê-lo. No 12º dia ele ficou no meu quarto. Não aos pés da cama, mas perto. Dobrou-se até que sua cabeça ocupasse toda a minha visão. Eu senti um cheiro de cera, de papel. O gorro deslizou um pouco para frente, como se finalmente fosse revelar o que havia embaixo. Então ele se dobrou. Ele ficou pequeno demais para existir e ficou ali no canto até amanhã. Amanhã é o 13º dia. Ele tá a poucos passos de mim agora. Eu vou morrer amanhã à noite. Eu preciso de ajuda, qualquer coisa. Por favor. Essa creepypasta pode ser um dos motivos não explicados pelos quais eu sempre tive medo de Papai Noel. Não sei vocês, alguém mais já passou por isso, de ter medo dele? Ai, bom velhinho, não sei o quê. Ai, gente, essa história pra mim não cola. Continuo tendo uma sensação horrível. Mas hoje em dia eu superei um pouco esse medo. Quero saber o que vocês acharam da creepypasta, se deu um arrepio em vocês igual deu esse arrepio em mim. E não se preocupem que eu vou trazer mais creepypastas de Natal, inclusive uma coletânea com algumas. E lembrando que você pode se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, que você pode curtir o vídeo se você ainda não curtiu e deixar um comentário. Eu posto vídeos diários no meu TikTok. Aqui eu tô tentando trazer este hábito um pouco mais, quem sabe agora vai dar certo. E quero saber se vocês têm alguma sugestão de creepypasta que vocês gostariam que eu trouxesse. Lembrando que vocês também podem me enviar as creepypastas de vocês, que eu narro e eu trago seus créditos, não se preocupem com isso. E que também vocês podem me mandar os relatos de vocês, onde vocês podem ou não se identificar, e o meu e-mail para isso tá aqui embaixo, que é o relatos.debaconterror@gmail.com. O e-mail de parcerias também tá aqui embaixo. E eu quero notas pra essa creepypasta. Eu dou um 7,5, mas considerando que é Natal, uns 8, talvez mais. Faz com que eu me pergunte, qual é a verdadeira intenção do Papai Noel? Eu nunca fui descrever muitas cartas pro Papai Noel e eu lembro que uma vez eu pedi um gato. Eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos. Fui ganhar uns 12 anos depois, mas exatamente o gato que eu pedi. Então eu não sei se de certa forma eu ganhei o meu presente ou se eu só fui ser uma boa menina um tempo depois. Também comentem aqui embaixo, gente, o que vocês querem de presente de Natal. Eu já adianto que eu quero um PS5. Não quero nem saber, um PS5 ou um iPad Pro novo, por favor. Necessidades. E lembrando também que todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até o próximo vídeo.